Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Gente, já chega deixando o like, tá? Pra fortalecer aqui no canal, se inscreve no canal e vamos pra mais um vídeo. Então, gente, hoje eu tô aqui pra falar a respeito de uma coisa que eu venho observando bastante, né? É que tem muitas mulheres que não entendem isso que eu vou falar agora, mas é muito importante que você, como mulher, preste atenção no que eu tô dizendo aqui, tá? O homem que não se interessa por você, que não move uma palha por você, ele vai se interessar e mover mundos por outra pessoa. É exatamente isso. Muitas vezes você está insistindo em querer ter um relacionamento com uma pessoa que não quer se dedicar a você, que já provou por A mais B que não valoriza você. Tudo aquilo que um homem não faz por você, ele vai fazer por outra mulher que, aos olhos dele, ele veja como valor. Então, entenda, não é você se desdobrar em duas que vai fazer com que esse homem cuide de você e valorize você. O homem, ele precisa enxergar a mulher com valor para que ele possa fazer muitas coisas por ela. Então, o homem, quando ele está interessado verdadeiramente, não existe quase nada que ele não possa fazer, assim, que esteja ao alcance dele, né? Que ele possa fazer que ele não faça. Então, se o homem ele não está te dando o básico, que é amor, carinho, respeito, mostra que não é você insistindo que essa pessoa vai ver é você de outra forma. Muito pelo contrário, essa pessoa vai ver você como uma pessoa que não tem amor próprio e vai se afastar ainda mais de você. Então, aquele amor que você deseja receber dessa pessoa, você não vai receber mesmo. Essa pessoa ela precisa estar disposta a te entregar isso, dependendo da forma como ela enxerga você. Então, é bem mais fácil você buscar conhecer uma pessoa que realmente te queira, que realmente queira investir em você, assim, que realmente tem os mesmos objetivos que o seu, de vocês darem certo, do que você querer uma pessoa. Tem uma frase que muitas pessoas dizem, e eu concordo, que diz assim: ame quem te ama. Prefira amar quem te ama. É mais fácil você aprender a gostar de quem ama você do que você fazer uma pessoa que você ama te amar de volta. Entende? Porque quem ama você, tipo, já tá ali demonstrando que vai fazer de tudo por você, que vai te valorizar. Então, mesmo que você não tenha todo aquele sentimento que alguém tem por você, só pelo fato daquela pessoa gostar de você, você às vezes vai pegando gosto por essa pessoa. E aí, se você dá uma chance para uma pessoa que gosta de você, a chance desse relacionamento dar certo é bem maior do que você insistir para fazer com que o homem te valorize. Então, tem até uma frase que muita gente também diz, que é: o homem ele precisa gostar mais da mulher do que a mulher dele. E, gente, isso é verdade, e eu vou dizer a vocês o porquê que isso é verdade. A mulher, ela se apega fácil, tá? A mulher, ela pode até não gostar tanto assim de um homem, mas com a convivência, com o carinho, com o afeto, a mulher, ela vai se afeiçoando àquele homem. E quando vê, ela já está totalmente engajada dentro do relacionamento. Os homens, eles não são assim, tá? Os homens, eles são mais práticos, mais racionais. Então, se um homem, ele não tem interesse por uma mulher, ele não vai ser romântico, ele não vai ser carinhoso, ele não vai oferecer aquilo que uma mulher procura pra ele, ele não vai. É bem difícil um homem que ele não se interessa de forma alguma por uma mulher, ele oferecer aquilo que uma mulher deseja, né? De ser romântico, de ser cavalheiro. Por quê, gente? Porque tudo isso é investimento. E tem homens que eles simplesmente não querem investir em mulheres. E eles só investem muitas vezes quando tem um sentimento. Diferente de nós mulheres. Então o homem ele funciona de uma forma diferente e não adianta você ficar no pé de um homem cobrando um homem atenção, amor e carinho. Essas coisas precisam vir naturalmente e vêm naturalmente geralmente quando o homem gosta da mulher. Lógico, quando a mulher é recíproca também, né? Porque tem muito homem que não vai oferecer carinho, amor e tudo mais, e a mulher também não oferecer a ele, né? Porque o relacionamento precisa ser equilibrado recíproco. Mas se você oferece a esse homem amor, carinho, atenção e ele não oferece de volta, saiba que esse mesmo homem, para outra mulher que ele verdadeiramente está interessado, ele vai oferecer. E ela não vai precisar ficar no pé dele cobrando amor, atenção, carinho, ele vai dar naturalmente. Porque ele vai dizer: que mulher de valor. Se eu não oferecer amor, carinho e atenção, ela vai embora. Ela vai buscar alguém que ofereça isso para ela. Entende? Então você, mulher, tem que ter esse entendimento de que você precisa passar para esse homem que está com você, de que se ele não estiver disposto a dar carinho, amor, atenção para você, você vai sim buscar isso, né? Você vai seguir em frente com a sua vida e vai buscar isso em outro relacionamento, mas que você não vai aceitar o mínimo. E quando você rasteja por amor, carinho e atenção, é como uma humilhação, você está se humilhando pelo mínimo. Então esse homem nunca vai valorizar você. Esse homem nunca vai respeitar você. Como é que você espera respeito se você não se dá o respeito? Entendeu? Você acredita que para você receber algo você precisa se humilhar? Não.
Você não precisa se humilhar, você tem o seu valor. E você mostra o seu valor quando você é sincera, quando você é honesta a respeito do que você sente, do que você busca dentro de um relacionamento. E esse é o erro de muitas mulheres. Elas entram num relacionamento, né? Simplesmente por sentimento. Ah, eu gosto desse homem, vou entrar no relacionamento. Mas não vê um conjunto. Será que é um homem que me ama? Será que é um homem que me trata com respeito? Será que é um homem que me valoriza? Então, assim, um amor, só o que você sente pela outra pessoa não é o suficiente para manter um relacionamento. Então, eu acho que o erro das mulheres é isso. Vai muito pela emoção, vai muito pela aquela borboleta no estômago, né? Aquele frio na barriga, não, aquele sentimento, aquela euforia. E acha que isso é o suficiente para manter um relacionamento. Ou quando o relacionamento está estável, mais sólido, o que é que ela pensa? Não quero esse relacionamento, esfriou. Só que às vezes não esfriou. O relacionamento simplesmente entrou numa nova fase. Você estava naquela fase da paixonite, né? Aquela fase de borboleta no estômago, de criar expectativa e ilusões sobre a pessoa. E agora você viu de fato como a pessoa é, entendeu? Aquela ilusão acabou, né? Você está enxergando a realidade, entendeu? Não é que o amor acabou muitas vezes. Você entrou num novo nível, de talvez mais, de perceber mais as coisas de fato como são. Então você tem que dar o próximo passo para o quê? Para maturidade. Porque um relacionamento só dá certo quando ambos são maduros. Então, se você ainda tá naquele pensamento, sabe? De tipo, ai, tem que ser frio na barriga, não sei o que, mostra que você não amadureceu, sabe? E o homem, ele percebe isso, ele percebe quando a mulher não amadureceu, quando a mulher, ela não tem uma visão certa a respeito do que é o amor, do que é o relacionamento, do que é a estabilidade, né? E os homens buscam muito isso, essa questão de estabilidade emocional. Então é mais fácil os homens se entregarem no relacionamento quando eles percebem isso. Percebem que a mulher ela tem uma certa estabilidade emocional, paz, né? Muita gente pode rir e dizer assim, mulher tem estabilidade emocional? Claro, gente, claro. Você pode desenvolver aquilo que você treina, aquilo que você busca. Então, muitas vezes você pode não ter uma estabilidade emocional, mas se é algo que você busca, uma hora você vai conseguir cuidar das suas emoções, gerir as suas emoções, porque tudo tem a ver com conhecimento e prática, sabe? Então, o homem, ele vai assumir a mulher que ele percebe isso. Não é uma mulher dedicada, é uma mulher proativa, é uma mulher que está buscando cuidar das emoções dela, né? O homem, ele busca principalmente a paz. Então, se uma mulher, ela passa essa sensação, esse sentimento de paz, de conforto ao homem, é mais fácil com que ele continue nesse relacionamento. Então, assim, nós mulheres, nós temos altos e baixos, né? Nós temos, principalmente no mês, alguns picos de hormônios que faz com que a gente fique mais instável, que a gente fique mais irritado e tudo mais. Porém, se a gente busca resolver essas questões, busca se autodesenvolver, lógico que a gente vai sentir os efeitos disso, né? Os benefícios e também o nosso relacionamento vai sentir os benefícios disso também. Então, saiba que é uma dura verdade. Tudo que um homem não fez por você vai fazer por outra pessoa. Então, tem mulher que às vezes sai detonando um homem num relacionamento. O relacionamento não deu certo e ela diz: ah, ele não presta, ele não me dava respeito, não me dava carinho, não me dava atenção, ele não me dava presente, ele não fazia isso, não fazia aquilo. Porém, saiba que pode não ter prestado pra você. Isso não significa que para um próximo relacionamento ele não preste. Às vezes, parece ser bem justo, mas às vezes no próximo relacionamento o homem ele vai fazer totalmente diferente com outra pessoa, justamente porque ele viu que não deu certo com você. Ele viu que você se questionava muito sobre não chamar para sair, não viajar, não dar devido valor de alguma forma. E o que ele pensa? Eita, meu relacionamento antigo foi destruído por isso. Então no próximo eu vou fazer diferente. Então no próximo eu vou valorizar mais a pessoa com quem eu estou, vou ouvir mais as necessidades emocionais. Principalmente quando quem terminou o relacionamento foi você. Muitas vezes você insistiu, bateu naquela tecla do que você esperava no relacionamento e a pessoa nem aí. Quando finalmente você desiste do relacionamento, a pessoa corre atrás de você. Só que aí é tarde demais, o sentimento já foi embora, você simplesmente não quer mais aquela pessoa, você já se desgastou. E aí o que a pessoa pensa? O que a pessoa pensa? Na próxima vez, no próximo relacionamento que eu tiver, eu vou fazer diferente. E aí você tem aquela sensação de injustiça. Como assim? Quando estava comigo, não fazia nada disso. E agora para outra está fazendo de tudo. Pois é, pois é. Então, às vezes, a gente tem que ver se o problema não somos nós, se o problema não é aquilo que a gente passou para outra pessoa. Não tô dizendo que o homem que não cuida, não valoriza a mulher no relacionamento é culpa da mulher, por quê? Porque ele está no relacionamento porque ele quer, né? Ninguém está obrigando o homem a estar dentro do relacionamento. Então, o mínimo que se espera quando você está dentro do relacionamento é que se valorize a outra pessoa, que cuidar a outra pessoa. Mas eu tô tentando trazer uma visão aqui para as mulheres, para que as mulheres possam entender
a respeito da dinâmica dos relacionamentos. Entender que nem sempre as coisas vão ser justas, né? Nem sempre, às vezes, aquilo que você faz quando você está dentro de um relacionamento, você vai ser reconhecido da forma como você espera, né? Porque a mulher, ela tem muito essa questão de criar na cabeça dela uma ilusão de como as coisas deviam ser dentro de um relacionamento. Então, tem a sua expectativa, a ilusão que você cria de como um relacionamento tem que ser, e tem a realidade dos fatos. E tem a realidade de como um relacionamento verdadeiramente é. Então, o outro tende a valorizar você no relacionamento dependendo da sua postura. Dependendo daquilo que você oferece também dentro de um relacionamento. O que você está disposto a oferecer dentro de um relacionamento. Aquilo que você cobra a respeito do outro é algo que você também está disposto a oferecer? Porque também tem isso, né? Muitas vezes se está reclamando sobre a postura do outro, o outro não me valoriza, não dá carinho e atenção, porém você também pode não estar fazendo a sua parte em alguns quesitos. E aí você está vendo somente através da sua perspectiva, mas você não consegue ver pela perspectiva do outro. E eu acho que é um dos maiores erros que tem no relacionamento, é isso, né? Quando você enxerga o relacionamento simplesmente pela sua perspectiva, mas você não enxerga pela perspectiva da outra pessoa. Você precisa ver se o seu relacionamento está confortável para o outro também. Como é que o outro está se sentindo. Então, gente, o diálogo assim dentro de um relacionamento é insubstituível, tá? Tem pessoas que fogem do diálogo, fogem de uma DR, porque acreditam que a DR é a pior coisa que existe. Mas é no diálogo, é no confronto, é através da conversa que muita coisa vai ser resolvida. Se você foge do assunto, se você foge daquilo que é necessário para ser resolvido, como é que o relacionamento vai evoluir? Não tem como, tá? Então, por isso que a mulher, ela precisa saber a respeito do valor dela. A mulher, ela precisa ter bem claro aquilo que ela espera de um relacionamento, ela precisa se valorizar, ela precisa dizer ao homem claramente aquilo que ela quer, de chegar e sentar e dizer, olha, é isso que eu espero de um relacionamento. E ver se há uma compatibilidade, antes mesmo de iniciar um relacionamento, isso é o certo, né? Pena que, infelizmente, nem todo mundo segue e acaba, infelizmente, quebrando a cara por isso. Porque não deixa as coisas às claras. E dentro de um relacionamento, quanto mais transparente você for, melhor, né? E muitas vezes a gente tem medo de ser transparente, às vezes a gente tem medo de falar algumas coisas, porque a gente fica pensando, como é que o outro vai interpretar isso que eu vou dizer? Será que a pessoa vai entender o meu ponto de vista? Será que essa pessoa vai, de fato, acolher os meus sentimentos em relação a isso? Então, muitas vezes a gente prefere guardar algumas emoções, né? Só que isso é a pior coisa do mundo, porque às vezes a pessoa pode te interpretar de forma equivocada. Às vezes você é uma pessoa que tem o seu valor, que você tem os seus princípios, tem aquilo que você realmente deseja no relacionamento, mas por você não externalizar isso, a pessoa não tem como saber. E aí a pessoa vai tratar você muitas vezes como o quê? Como uma pessoa, sabe, que não quer nada com a vida, como uma pessoa que não tem os seus objetivos certos. Por quê? Porque você não externalizou isso. E não tem como o outro entender a sua visão se você não externalizar, se você não tem uma conversa séria. E aí tem pessoas que pensam, não vou ter essa conversa séria porque senão vai afastar a pessoa. É muito pelo contrário. Você afasta mais a pessoa dentro de um relacionamento quando você escolhe não conversar. Porque a pessoa não tem como ter bola de cristal, né? Pra adivinhar o que você está pensando e nem vai utilizar, né? Porque a pessoa verdadeiramente cristã não utiliza bola de cristal pra adivinhar. Porque a adivinhação errada, a adivinhação é pecado, né? Mas, aqui é o modo de dizer, essa pessoa não tem como saber o que está passando na sua cabeça. Não tem como saber o que você pensa a respeito dela, né? Se você pensa nesse relacionamento como algo duradouro, como algo que você vai cuidar, vai proteger com todas as suas forças, como algo valioso, né? Às vezes o outro está enxergando o relacionamento como algo valioso e acha que você não está enxergando como algo tão valioso assim. Então, vai acabar tratando o relacionamento de qualquer forma, como se fosse assim. Por que eu vou ter esse cuidado? Por que eu vou demonstrar valor e cuidado por essa pessoa, sendo que ela está mostrando que não se importa com o relacionamento? Então, é uma interpretação equivocada. E esse que é o problema de você não externalizar as suas emoções, e principalmente de forma prática, né? Porque os homens, eles também são muito práticos. Então, quanto mais direto ao assunto a gente for, quanto mais a gente for honesto e tudo mais, maior vai ser a compreensão a respeito do relacionamento. Mais a pessoa vai conseguir perceber o que você verdadeiramente sente, sabe? E eu comecei a entender isso, né, aos poucos, essa diferença dos homens para as mulheres. E é muito importante que você entenda como a cabeça do outro funciona, tá? É muito importante que as mulheres estudem a forma como os homens pensam e vice-versa. Os homens também precisam estudar a forma como as mulheres pensam, porque eu vejo que tem muitos problemas no relacionamento devido a isso.
né? Devido a essa falta de compreensão. Porque eu, como mulher, eu vou ver uma situação e eu vou pensar de acordo com uma mulher pensa. Só que aí tá errado, porque o homem ele vai ter uma forma diferente de pensar. E se eu deduzir as coisas pela forma que eu penso, a chance de me equivocar, de interpretar as coisas erradas é grande. E é isso que faz com que muitos relacionamentos se desgastem em brigas, em problemas. Muitas vezes é por falta de compreensão. É por falta de ver a perspectiva do outro, é interpretar as intenções do outro de forma equivocada. E eu percebi muito isso no meu relacionamento também. Muitas vezes a gente conversando, eu interpretava de uma forma, ele interpretava de outra. E isso gera conflito. Acontece muito isso dentro de relacionamento. Então, acho que se a gente espera ser verdadeiramente amada, verdadeiramente cuidada, a gente tem que externalizar isso desde o começo, né? Deixar bem claro o que a gente espera de um relacionamento. Deixar bem claro as atitudes que nos magoam também. Porque muitas vezes a gente vai guardando pra gente, né, algumas situações que nos incomodam e a gente não externaliza. Não vou falar sobre isso, não vou deixar isso pra lá. Vou colocar essa situação debaixo do tapete. E a cada vez que você coloca uma situação que incomoda você debaixo do tapete, vai se formando o quê? Um nó na garganta, sabe? É aquele famoso ditado, né? Engolir sapos. Né? E eu acho que dentro de um relacionamento ninguém merece viver assim. Ninguém merece viver engolindo sapos. Ah, eu vou guardar essa emoção pra mim porque a pessoa não vai me entender e tudo mais. Mas se você tá dentro de um relacionamento com a pessoa, essa pessoa precisa lhe entender sim. Ela precisa, no mínimo, se esforçar pra lhe entender, entender seu ponto de vista. Porque se não for dessa forma, então do que adianta? Do que adianta você estar dentro de um relacionamento? Do que adianta você estar se esforçando se o outro não vai nem se esforçar para ter o entendimento sobre o seu ponto de vista? Então, essa é a maior verdade, tá? Muitas pessoas estão dispostas a fazer algo por alguém que não está disposto a fazer por você, justamente por não conseguir enxergar que você venha a valer a pena. Então, invista sempre em você mesmo, porque talvez essa pessoa não esteja vendo que você vale a pena e você, de fato, às vezes não vale mesmo, né? Não vale, assim, para um relacionamento. Então, às vezes, você também precisa ter esse pensamento crítico, né? Essa questão do autoconhecimento, se analisar e pensar o que eu posso fazer para melhorar, né? O que eu posso fazer para modificar em mim, para que de fato me torne cada vez mais uma pessoa de valor, que virtudes eu possa trazer para a minha vida, para que de fato eu me sinta até melhor comigo mesmo. Não é simplesmente para que o outro me enxergue bem. Tipo, isso vai ser uma consequência por você trazer valores e virtudes à sua vida, mas até você vai se sentir bem consigo mesma quando você começar a trazer virtudes e valores para a sua vida, porque isso traz uma identidade, isso traz autenticidade, isso traz uma clareza na sua mente sobre quem você é. Então, quando você começa a perceber quem você é, você já não se importa mais com aquilo que os outros vão dizer a seu respeito, por exemplo. As pessoas podem dizer, por exemplo, alguém pode chegar e deduzir que você não tem valor. Mas você vai saber que você tem. E é isso que tudo que importa. E tenha certeza, quando você se enxerga assim, as demais pessoas vão começar a lhe enxergar assim também. Por quê? Porque as pessoas vão perceber que você está cultivando algo para a sua vida. Então, ela só vai ter duas escolhas. Ou continuar na sua vida, te valorizando, porque percebe que você está se valorizando. Ou se essa pessoa não estiver disposta a te dar o valor que você merece, essa pessoa vai embora da sua vida. E você vai sentir, assim, não que você não vai, né, sofrer com isso, não vai ficar triste com isso, mas você não vai acreditar que tem um problema com você. Porque você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está cultivando na sua vida. Então, gente, essa é a maior verdade, né? É uma verdade dura, mas eu achei interessante falar isso aqui pra vocês, pra fazer com que vocês venham a refletir, tá? Será que vale a pena? Muitas vezes você está insistindo em algo que dá pra ver claramente que não vai dar em nada, mesmo você dando o seu melhor, mesmo você sabendo que tudo que essa pessoa não está fazendo por você vai fazer por outra pessoa. Por isso que muitas mulheres dizem, tá? E eu assino embaixo nisso, que se o homem ele não quer casar com você, ele enrola pra assumir você, saiba que quando ele terminar com você, ele vai assumir outra em poucos meses. Gente, o tanto que isso acontece, e tá claro do porquê isso acontece. Porque, como eu disse no começo,
essa próxima mulher, né, que ele provavelmente vai casar em poucos meses, é a mulher que colocou desde o começo o limite dela. Desde o começo ela falou o que ela queria. Olha, eu não vou demorar muito pra me casar. Então, se você quer demorar muito pra casar, tchau, vou buscar alguém que queira. Então, quando você é uma pessoa clara assim, a pessoa só vai ter duas opções. Ou a pessoa leva você a sério, respeita e dá o valor que você merece, ou a pessoa vai embora da sua vida. Então, o erro das mulheres é justamente esse, né? Ela se encanta, ela conversa a respeito de tantas coisas, mas de outras coisas tão importantes que tem a ver com os princípios delas, com os valores dela, ela não fala. Ela não bota em questão, ela vai simplesmente arrastando aquele relacionamento, acreditando que uma hora as coisas vão ser diferentes. Mas se você não teve essa conversa, se você não deixou isso bem claro, principalmente no começo, não pense que você arrastando o relacionamento aquilo vai ser resolvido. Você colocando para debaixo do tapete vai ser resolvido, não vai. O homem ele é muito objetivo, ele é muito racional. E ele espera, né? Todos eles, na verdade, esperam que você seja assim também, que você seja claro com as suas intenções. E cabe a ele escolher se ele vai querer realmente, né, ter um relacionamento sério como você quer ou não. Se ele estiver, né, naquele momento de vida que muitos estão, né, de só querer saber de curtição, não querer saber de relacionamento sério, vai embora da sua vida. E aí, no caso, vai ser um livramento para você. Por quê? Porque essa pessoa veio para sua vida com o objetivo dela de ser um passatempo. E não é o que você espera, não é o que você quer. Então, o fato de um homem demonstrar claramente que ele é só passatempo é um livramento, porque faz com que você poupe tempo. O problema mesmo é quando o homem ele mente, né? Quando ele demonstra claramente que ele quer um relacionamento a longo prazo, que ele quer casar e tudo mais. E aí você entra no relacionamento e acaba arrastando o relacionamento com a barriga, porque no final das contas ele mentiu, né? Disse que era o que ele queria e não queria. E aí fez você perder tempo. Então, agradeça ao homem que mostra claramente que não quer fazer algo por você, não quer lhe valorizar, por mais difícil que seja. E você tenha suas emoções em relação a ele, mas é melhor do que ele fazer você perder mais tempo ainda. Porque, gente, tempo é um recurso valioso, né? E o tempo que a gente tem aqui na Terra, a gente precisa valorizar porque não volta mais. A sua juventude, o tempo de você formar uma família, ter filhos, não vai voltar mais. Né? E assim, muita gente não gosta quando toca nesse assunto, porque tem muita gente que vai dizer assim: ah, mas tem mulher de 40 anos tendo filho. Você pode casar com 40 anos? Pode casar com 40 anos, né? E o importante é você realizar seu sonho. Seu sonho é se casar, e você realizar esse sonho com 40 anos não tem problema. Mas se você tem como objetivo de se casar, eu acredito que a maioria das mulheres não tem o objetivo de se casar com 40 anos, ter filho com 40 anos. Independente se hoje em dia acontece isso, mas não é o objetivo da maioria das mulheres. Então, o tempo que você puder, né, investir mais em si mesma, investir buscando aquilo que você realmente quer para sua vida, né, e concretizar isso no tempo que você estabeleceu para sua vida é melhor, né? Porque você vai conseguir desfrutar, por exemplo, a questão da maternidade mesmo. Você consegue desfrutar bem mais quando você tem filho mais jovem, porque você tem bem mais energia para cuidar de uma criança. Eu tenho 28 anos e eu tenho um bebê. E assim, tem dias que eu, mesmo sendo muito jovem, né, eu não tão jovem assim, eu disse muito jovem, mas não tão jovem assim, eu me sinto muito cansada, eu me sinto exausta. E eu fico pensando, imagina uma mulher de 40 anos que tem que cuidar de um recém-nascido ficar sem dormir. Ficar sem dormir com 20 e poucos anos é uma coisa, ficar sem dormir com seus 40 e poucos anos é outra. Porque o corpo, né, a forma como o corpo descansa, recupera energias é diferente. Quanto mais jovem você é, mais recupera energia rápido. E quanto mais o tempo vai passando, mais você demora para recuperar energia. Para cuidar de uma criança, brincar, uma pessoa de 40 e poucos anos, 45, vamos dar um exemplo, uma criança de 45 anos, você teve seu filho com 40. Com 45 anos, você não tem mais a mesma energia para brincar com seu filho, interagir com seu filho, como se você tivesse 20 e poucos. E é por isso que muitas mulheres têm essa pressa para casar, para formar família e ter filhos. Porque, de fato, a gente tem essa questão da idade biológica. A gente tem a biologia, o tempo aí, né? E a gente precisa estabelecer os nossos objetivos, as nossas metas e buscar pessoas que estejam alinhados a isso. Então, saiba, se o homem que está com você não está dedicando a vida dele a você, ele vai se dedicar a outra pessoa. E aí cabe você aceitar estar com o homem de outra pessoa. Porque no fundo é isso. Se o homem que está com você ele não está se dedicando da forma como deveria, mas vai se dedicar provavelmente a outra pessoa, mostra que você está com alguém de outra pessoa. E você não tem que estar com alguém, com um homem de outra mulher. Você tem que estar com um homem que é pra você. Você tem que estar com um homem que é pra sua vida. E o homem que é pra sua vida, gente, com certeza ele vai dar sinais.
tá? É porque muitas vezes nós ignoramos os nossos sinais, né, dentro do relacionamento, por conta do que a gente sente pelo outro. Então a gente deixa com que os nossos sentimentos, né, interfiram na situação. Ah, não, eu acredito que ele vai mudar. Não, eu acredito que eu demonstrando tal sentimento para ele, uma hora ele vai pensar diferente, uma hora vai virar uma chavezinha na mente dele e ele vai entender que ele precisa me valorizar, ele vai entender o quão importante é o nosso relacionamento, o quão valioso é o nosso relacionamento. Gente, o homem, ele sabe desde o começo o que ele quer dentro de um relacionamento. Eu fiquei chocada na época que eu soube que o homem, assim que ele vai pro primeiro encontro com a mulher, ele sabe se ele vai namorar aquela mulher ou se vai ser só um passatempo. Ele sabe. O homem, ele é bem objetivo, é bem diferente da gente. Às vezes a mulher é um pouco pé atrás com os homens, né? E com motivo, né? Porque tem muito homem que dá motivo pra gente ser pé atrás. Então, às vezes a gente vai conhecer um homem e a gente fica com o pé atrás. Ai, será que esse homem é certo? A gente vai analisando, né? Vai conversando, vai fazendo algumas perguntas para tentar entender se é o homem pra nossa vida. O homem não. O homem, ele observa todas as nossas características, né? Ele observa o todo e ele pensa como é a personalidade dela. Ela é uma pessoa que me atrai, ela é uma pessoa que pensa da mesma forma que eu, tipo, qual o caminho que ela está indo. Então o homem, ele vê todo o conjunto. Se ele perceber que você é uma pessoa rara de valor, ele não vai perder. Ele não vai fazer coisas dentro do relacionamento que possa te perder, então te trair, te enganar e tudo mais. Não vai, porque essa pessoa, ela entende o seu valor, ela não quer perder você para outra pessoa que vai conhecer o seu valor. Ele pensa, essa pessoa tem valor. Se eu deixar ir embora, eu sei que talvez eu não consiga encontrar uma outra pessoa que tenha um valor assim, né? Ou talvez até consiga, mas a probabilidade é baixa. Por quê? Porque principalmente nos dias de hoje, a maioria das pessoas não querem nada sério. As pessoas não querem mais valorizar o parceiro, o companheiro ou a companheira. Não quer mais, não quer. As pessoas, elas estão hoje em dia muito egoístas. Ou você se encaixa exatamente no que eu quero dentro de um relacionamento, sem eu precisar mover uma palha por você, ou eu não vou estar dentro de um relacionamento. Então, estar dentro de um relacionamento com uma pessoa madura, com uma pessoa que precisa, que entende que precisa melhorar, que precisa amadurecer, é algo muito raro. É muito raro porque a maioria das pessoas, elas não querem evoluir. A maioria das pessoas querem que você a aceite na vida dela do jeito que ela é e pronto, e acabou. E não precisa mover uma palha para ser uma pessoa interessante, para ser uma pessoa parceira e tudo mais. Então, quantas pessoas estão dispostas a serem assim? Poucas pessoas estão. Então, o homem de verdade, né? O homem sábio, na verdade, o homem inteligente, que ele reconhece que você é uma pessoa diferencial, que você é uma pessoa rara, você acha mesmo que ele vai se colocar numa posição de te perder? Você acha mesmo que ele vai te tratar mal, sabendo que tem um homem que vai te tratar muito bem se perceber o seu valor? Então, assim, eu quero que vocês reflitam a respeito disso. E o comportamento de vocês dentro do relacionamento se respeitem, se valorizem e busque isso dentro de um relacionamento. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e me ajuda aí a bater 1000 inscritos no canal, tá bom? Um beijo.